Aleluia! Como é bom estar aqui com vocês. Já fomos abençoados pela palavra de ontem. O que eu quero passar para vocês hoje são muitos que já disseram, eis-me aqui. Uma palavra que ficou gravada, viu, Tiago? Cada decisão é uma semente plantada, seja por bem, seja por mal. Guarde isso na sua mente, no seu coração. A sua decisão de estar aqui é uma semente. Eu não fui chamado porque eu sou bom pregador. Eu acho que eu fui chamado porque eu tenho a oportunidade de falar com vocês algo muito especial. O apóstolo Paulo disse, eu sou como um nascido fora de tempo. Eu não estou aqui como um nascido fora do tempo, mas sim nascido em tempo de oportunidade. Eu tive a oportunidade de conhecer os primeiros e os mais antigos do nosso movimento aqui no Brasil. Eu tenho a oportunidade de conviver com alguns dos nossos heróis, os nossos primeiros convertidos e os nossos grandes obreiros que pegaram o legado e levaram adiante. Eu tenho a oportunidade para estar aqui diante dessa nova geração poderosa. Eu quero fazer uma coisa. Você que já é formado de alguma faculdade ou universidade, fica em pé. Você que está cursando a faculdade agora, fica em pé com esses. Você que está começando agora esse ano, fique de pé junto com esses que estão em pé. Olha a nossa força. Estou muito emocionado. Na minha adolescência, ter um universitário na igreja era raridade. Quando eu fui para o seminário, nós não tínhamos universitários na nossa igreja. Olha a nossa força aqui. Uma salva de palmas para essa juventude. Glória a Deus. Pode sentar. Obrigado. Eu quero contar um pouco da história, mas pesa sobre mim também de mostrar para vocês que o nosso movimento não é só histórico. O nosso movimento também é bíblico. Eu tenho aqui 2 livros que eu quero recomendar. Raízes da Restauração, escrito por 2 pastores das Igrejas de Cristo, já traduzido no português, fala sobre a origem desse movimento da qual você faz parte. Um livro que conta a história da igreja cristã. Não foi escrito por um pastor da Igreja de Cristo, mas tem um capítulo dedicado a nós, porque nós fizemos história, nós temos um legado a carregar. Isso daqui é o começo do que eu espero ser o livro da história das Igrejas de Cristo. Vou estar compartilhando com vocês esta manhã. Temos aqui algumas biografias dos missionários, biografias de trabalhos. Nós vamos buscar patrocinador para ver se conseguimos imprimir esse livro. Maravilha, que creio que será uma bênção no nosso meio. Não sei se já conseguiu fazer o download do PowerPoint. Glória a Deus. Tem como projetar já? A Igreja de Cristo tem uma história fascinante. Alguém aqui foi na convenção em Goiânia? Vocês tiveram a oportunidade de aprender um pouco sobre o movimento
da reforma, e a nova reforma da qual nós fazemos parte. Hoje eu quero me conter mais com o movimento de restauração das igrejas de Cristo no Brasil. Isso começou em 1929, com a chegada, eu não sei se meu controle... Jesus disse: sereis minhas testemunhas de Jerusalém, toda a Judéia, de Samaria, até os confins da terra. Próximo. E, naturalmente, a palavra de Deus tem se espalhado da América até o sertão do Brasil, nordeste do Brasil. Aqui tem 9 dos primeiros missionários que chegaram. Eu conheci todos. Tive a oportunidade de conviver com alguns deles. Cheguei ao Brasil com 7 anos de idade. No primeiro congresso das Igrejas de Cristo, em 1966, em Anápolis, eu estava lá como garoto. Então, nascido em tempo oportuno, que privilégio de ver o começo do nosso movimento. Próximo. Virgílio Smith veio em 1927. Ele era filho de pastor da Igreja de Cristo Discípulos. Ele era pastor, pastoreou 2 igrejas de Cristo antes de vir ao Brasil. Mas aqui no Brasil ele experimentou a renovação carismática, a renovação espiritual. Quando ele comunicou esse fato para as suas igrejas, ele perdeu o seu contato. Nesta época, as igrejas de Cristo não aceitavam a renovação pentecostal carismática. Mas ele se filiou à Assembleia de Deus e voltou para o Brasil. Orlando Boy é um grande nome entre as Assembleias de Deus. Foi o primeiro missionário a chegar e depois chamou o Virgílio Smith, falando: Virgílio, Brasil precisa de Cristo. Virgílio Smith largou os 2 ministérios que ele havia ministrado, veio para o Brasil, foi para o sertão do Nordeste, e ali ele pregava o Evangelho com muita dificuldade. Naquela época ele era apedrejado, eles jogavam verduras podres, eles eram corridos da cidade. Ele fazia uma tenda, levava as tendas para as cidades, e ali ele pregava o Evangelho. Em Mata Grande de Alagoas, ele foi sequestrado por um dos bandos de Lampião. Alguns cangaceiros de Lampião, foi levado até Lampião. Lá ele conheceu Lampião pessoalmente. Ele entregou folhetos para Lampião. Ele falou do Evangelho a Lampião. E Lampião perguntou: mas você está fazendo o quê? Ele falou: eu vim para que o povo tenha uma vida melhor. E Lampião: aí eu estou fazendo a mesma coisa. Quando eu vejo uma mulher com uma saia curta, eu dou uma surra nela para ela aprender a viver melhor. Ele falou: não, o nosso método é diferente. O nosso método é o método do amor. Lampião foi tocado por esse homem. Lampião era conhecido pelas suas maldades. Matar alguém para ele era a coisa mais fácil. Ele falou: olha, eu vou deixar você sair, mas você vai me ter que pagar 500 contos de réis. Eu tentei ir para saber, descobrir quanto que era 500 contos de réis em 1927 comparado com hoje, mas não tive essa oportunidade. Não era pouco dinheiro, isso eu sei. Lampião escolheu um dos cangaceiros, falou: escreve um bilhete, manda lá para Mata Grande, Alagoas, na cidade que eles estavam perto, para pedir o seu resgate de 500 contos de réis. Virgílio disse que ele escreveu um bilhete, o cangaceiro levou para Orlando Boy e falou: olha, só manda o dinheiro se Jesus liberar, porque esse dinheiro é de Jesus. Orlando Boy, depois de orar, mandou 100 contos e algumas moedas. Naquela época, vintém, quarentém, mandou para Lampião. Lampião recebeu aquele trocado, aquele dinheiro e falou: olha, eu não preciso disso. Você fica com as moedas, eu vou ficar com esses 100 contos e eu vou ficar com seus cavalos, porque o Virgílio Smith mandou fazer tipo uma charrete que era puxado por 2 cavalos, e ele falou: eu vou ficar com os cavalos, você está liberado, mas você vai voltar a pé.
Virgílio Smith, com um grupo de mais ou menos 25 pessoas, andaram 25 quilômetros de volta à cidade, louvando e glorificando a Deus, porque eles tinham consciência do livramento que Deus tinha dado a ele. Ele passou a sua vida dedicada ao ministério. E deixa eu te falar, a irmã Flávia estava aqui, não é ousadia não. Ela deu a vida dela para o Evangelho até agora. Ela merece uma casinha, ela merece ser apoiada. Então compra lá, ajuda essa irmã, em nome de Jesus. Não dá 2 não, dá 5 reais. Nós temos que valorizar o nosso povo, que dá a sua vida para o Evangelho, dá a sua vida para o reino. Virgílio Smith morreu com 97 anos de idade, eu estava no seu sepultamento. Ele passou os seus últimos anos de volta à Igreja de Cristo em plano piloto. Ele deu a vida para o Evangelho. Aqui à direita está a viúva, sua segunda esposa, Gail. Estive com ela a semana passada, ela está com 95 anos de idade. Ele cantava, ela tocava acordeon, ele chegava na cidade, montava a tenda, cantava o Evangelho, e não importava que jogavam pedra, tomate, eles pregaram o Evangelho. Certa vez, numa dessas jornadas, estava muito difícil, os policiais que estavam dando cobertura falaram: olha, eu acho que seria interessante você conversar com o santo daqui da região, o Padre Cícero. Ele foi então e ele encontrou com o Padre Cícero em Juazeiro do Norte. E ali ele teve uma conversa com o Padre Cícero e ele disse que depois dessa conversa melhorou um pouco a pregação do Evangelho. Voltando à questão de Lampião, a irmã Gayle falou que anos depois, o Virgílio teve a oportunidade de dar uma Bíblia para um dos cangaceiros. Esse cangaceiro levou a Bíblia e deu para Lampião. Quem conhece a história sabe que quando ele finalmente foi cercado pela polícia, ele não resistiu. E esse cangaceiro havia falado que depois que ele recebeu aquela Bíblia, a sua vida foi transformada. Ele já não fazia mais aquelas maldades. E quando ele foi cercado, ele foi decapitado, ele e a Maria Bonita, mas ele não resistiu, ele se entregou. Deus é juiz, nós não sabemos se ele se converteu, mas que a semente foi plantada, foi. E nós somos herdeiros desse legado. Glória a Deus. Pode passar. O primeiro legado que nós recebemos é um legado de amor. Brasil, nesses anos, era verdadeiramente um país de terceiro mundo. Era um país difícil. Pastor Davi e a dona Ruth receberam uma unção do Senhor. Ele estava no seminário em 1943, estudando no Johnson Bible College. E ali Deus foi tocando no coração, na sua autobiografia, que vai estar incluído nesse livro. Ele conta como foi o seu chamado. E ali naquele seminário havia um mapa mundi. E por incrível que pareça, 1943, nesse mapa mundi, no meio do Brasil, estava escrito Brasília, que não existia. Não havia missionários no Brasil. Ele falou: Deus está me chamando para o Brasil. E a turma da faculdade, do seu seminário, da qual um deles era pai do pastor Davi Beilas, que é missionário lá em Belém do Pará até hoje, foi aquela classe, aquela turma, tomou a decisão de sustentar Davi para que ele pudesse vir para o Brasil como missionário. Desse seminário ele foi para outro seminário, Phillips University, na Oklahoma. Ali ele conheceu a Ruth. A Ruth estava estudando para ser enfermeira, mas aceitou o convite de casamento, veio para o Brasil junto com Davi. Ali está a Starla e o Dário, seus 2 filhos.
e o seu filho adotado, Amâncio. Quase ninguém sabe que eles tinham adotado um filho. Eu conheci Amâncio. Com o tempo se distanciou, afastou, não sabemos onde está Amâncio. Conheci a sua esposa, conheci 2 dos seus filhos, perdemos contato com essa família. Mas Davi e Ruth sempre pegaram as pessoas, recebiam as pessoas na sua casa. Aqui, do seu lado direito está Jenny Lee, no meio está Will Spurgeon e à direita está Ellen Case. Conheci essas 3 jovens que vieram solteiras ao Brasil. A Jenny Lee veio primeiro para Belém, depois desceu para Taguatinga, e ela dava aula para os filhos dos missionários Billy Love e alguns outros missionários. A Will Spurgeon era enfermeira, chegou no Brasil em 1950. Ela depois ajudou a abrir o trabalho de Silvânia e Lusiânia. Nós vamos estar contando um pouco dessa história. Ellen Case eu não conheci no Brasil, eu fui conhecer lá nos Estados Unidos, e ela também passou um período aqui nos Estados Unidos. A palavra de Deus diz: e todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por minha causa, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O legado de amor, esse é o primeiro legado que nós recebemos. Próximo slide. Houve também uma participação do Bernardo Saião. Na época ele era diretor da Nova Cap. Ele estava num hotel em Anápolis, 1958. Os missionários se reuniam uma vez por ano para uma conferência. Eles estavam cada qual no seu campo, trabalhando em português, que não é a sua língua nativa. Então, pelo menos uma semana durante o ano, eles se reuniam e eles convidavam alguém para ministrar para eles. Eles cantavam em inglês, eles estudavam em inglês, eles ouviam a pregação em inglês, tinham uma escola bíblica para os filhos em inglês, e eles estavam nesse hotel de Anápolis. E à noite, cada qual tinha a oportunidade de mostrar e falar sobre o seu trabalho. Lembra? 1958. Era um projetor de slide. Você colocava o slide, empurrava, projetava, aí colocava outro slide, empurrava, mostrava, e assim naquela sequência, cada um falando do seu trabalho. O Bernardo Saião, no mesmo hotel, na mesma data, numa outra sala, estava apresentando sobre a construção da nova capital. Diz que ele, com a sua liderança e carisma para a credibilidade do início das construções. Por quê? Porque ele se reunia com empresários, ele buscava recursos para poder ajudar a construir a cidade. E era isso que ele estava fazendo nesse hotel. Só que o seu projetor falhou, deu um problema. E ele viu aqueles gringos lá, usando um projetor igual ao seu. Ele foi lá e pediu emprestado. Ken Mathis, que ficou no Brasil apenas 3 anos, eu conheci ele nos Estados Unidos, ele que me contou essa história, falou que ele foi lá, pegou o projetor, foi na outra sala, e enquanto Bernardo Saião fazia a sua apresentação, ele ia passando os slides. Depois da apresentação, eles tiveram a oportunidade de conversar. Bernardo Saião perguntou: o que vocês estão fazendo? Quem são vocês? E ele explicou: nós somos missionários. E nós estamos com a intenção de chegar na nova capital e construir uma escola agrícola. Muito interessante. Dessa escola que foi colocada no que é hoje o Provida, por muitos anos funcionou como acampamento cristão de Goiânia. Eles chegaram, o Bernardo Saião falou: olha, quando vocês chegarem lá na capital, me procura. Pegou seu cartão de visita, dobrou o cantinho e entregou para ele. Quando eles chegaram, Davi e Ken Mathis mudaram para Brasília em 1958, mais adiante do ano, foram para o escritório de Bernardo Saião. Quando a secretária viu aquele cartão com o cantinho dobrado, ela falou: isso é importante. Bernardo quer ver esse pessoal. Foi correndo para o Bernardo Saião, entregou aquele cartão e falou: tem uns gringos aí querendo falar com o senhor.
Bernardo Sayão prontamente, com muita alegria, foi lá, pegou eles entraram no helicóptero, sobrevoaram o Distrito Federal, e ele fala: escolhe uma chácara para vocês colocarem a escola agrícola. Naquela época havia muita água naquela propriedade, muitas fontes de água, o córrego, e eles escolheram aquela propriedade. Bernardo Sayão também, eu vou ajudar vocês a arrumar um lote para a igreja. Obviamente ele não tinha como dar o terreno, mas como diretor da Nova Capa, ele pôde orientar, ele deu o caminhar das pedras. O pastor Davi então conta na sua biografia como ele teve que entrar com o pedido. Ele foi para o Rio de Janeiro, porque até então toda a documentação, os cartórios, tudo era feito no Rio de Janeiro. Ele teve que fazer várias viagens para o Rio de Janeiro, mas a Igreja de Cristo foi a primeira igreja evangélica a receber um lote no Distrito Federal. E temos lá aquela chácara, glória a Deus. Pastor Davi viu a capital antes dela existir. Chegou na capital enquanto ela estava sendo inaugurada. E em 1960, tanto a capital foi inaugurada como o primeiro templo da Igreja de Cristo no Distrito Federal. A igreja de Brasília não é a primeira igreja, a primeira é de Vila Nova. Vou estar compartilhando. Próximo slide. Alguns missionários, o que eu estou compartilhando com vocês, obviamente tem um colorido meu, eu não conheci todos, mais ou menos 110 missionários, eu tive a oportunidade de conhecer 65. Mas tem muitos missionários que nós não conhecemos. No extremo norte, eu falei para vocês, Davi Bayless aqui, na sua esquerda, ele chegou em 1959 e ele está no Brasil até hoje. Essa é a sua segunda esposa, a sua primeira esposa, enterrada lá em Belém do Pará. Legado de amor. Esse povo deu a vida, deu a sua família, deu de tudo para a obra do Senhor. Outra família, Pat Norman Maddox, vieram mais tarde um pouquinho, em 1968. Ele faleceu aqui no Brasil, sua esposa continuou até 2004, ele depois foi. Um outro casal, eu não tenho foto de todos os missionários, mas também lá no sul e sudeste, um grande grupo de missionários aqui no Brasil que nós não conhecemos. Próximo slide. Pastor Davi e Ruth Sanders chegaram em 1948 e deram a sua vida e deixam o legado da sua filha Starla, que hoje mora em Recife, continuando a obra do Senhor. Próximo. Clinton e Phyllis Thomas chegaram em 1956, adentraram subindo o rio Amazonas para Urucará, abriram um trabalho ali. Na morte do Clinton Thomas, a esposa voltou para os Estados Unidos, mas deixou o seu filho Timóteo, que hoje ainda vive em Urucará. Paul e Shirley Lanham, muitos conheceram o pastor Paul. Que legado de amor. Todos dois estão enterrados aqui em Goiânia. Deram a sua vida, se sacrificaram para a obra, mas deixaram o legado da sua filha Ana, que é pastora junto com seu esposo em Goiânia. Meus pais vieram em 1961. Dos 7 irmãos, eu sou o único que continua no Brasil. Tomás e Libby Fife chegaram um pouquinho depois de nós, 1964, deram a sua vida. Os dois estão vivos até hoje, estão nos Estados Unidos, mas deixaram o legado do seu filho Robert, que é missionário em Portugal, e seu filho Jeff Fife, que está em São Paulo. Jaime e Mary Molan, em Araguaína, agora Tocantins, também a Mary deu a sua vida, está enterrada aqui no Brasil. Jaime é casado uma segunda vez. Havia uma outra família em Araguaína, a Bárbara, que trabalhava junto com ele,
o interessante é que o filho de Jaime casou com a filha da Bárbara. Philip e Loanne Molan residem até hoje na cidade de Araguaína, Tocantins. Ari Yellen Skates, ele foi um dos primeiros pastores da Igreja de Cristo do Plano Piloto. Chegou em 1963. No seu livro ele conta sobre a vinda dele, como meu pai recebeu ele lá no aeroporto, e uma experiência muito bonita na sua chegada ao Brasil. Ele se afastou da Igreja de Cristo, mas continua em comunhão conosco. Abriu um trabalho chamado Shalom Comunidade. Tem mais de 48 igrejas espalhadas pelo Brasil e afora. Os seus filhos, Sérgio, Todd Marcos, que é pastor da igreja, ele e a esposa Ellen, a Robin, casada com Humberto. Robin e Todd Marcos são os dois que presidem sobre o trabalho, e a Anne é missionária na Escócia. Mas não são só americanos. Eu estou vestido assim, eu estava brincando com o Flávio, porque eu sou metade brasileiro, metade americano. Mas sou totalmente de Jesus, viu? Glória a Deus. Para Deus não faz diferença. Para Deus não faz diferença. De geração a geração. Aqui embaixo tem uma foto da irmã Clementina, uma das primeiras convertidas na cidade de Goiânia. O seu filho Osório foi o primeiro aluno naquela escola de agrícola. Acabou não vingando. Foi ele e o Herculano, não lembro, acho que é Valdir, não lembro o nome do terceiro. 3 garotos saíram de Goiânia para a capital, nessa chácara que o Bernardo Saião ajudou a conseguir, e estudaram. Hoje Osório é um dos nossos pastores, tem aberto trabalho em Goiânia, Belo Horizonte, aqui no Distrito Federal. O seu filho, Luciano, foi missionário no Guiné-Bissau, está de volta aqui no Brasil, assumiu agora recentemente a Igreja de Cristo de Taguatinga Norte. O filho do Luciano, Mateus, está fazendo um tratamento especial, mas eu creio que em breve nós ouviremos coisas maravilhosas. Então, 4 gerações aqui presentes da Igreja de Cristo. Próximo slide. O irmão Florisvaldo e a irmã Josefa eu conheci como os administradores do Instituto Cristão de Goiânia. Eu, junto com Valdiberto, nós éramos crianças brincando ali naquela propriedade. Ambos falecidos, mas deixaram o legado do seu filho Valdiberto. Aqui na esquina, irmã Holanda, viúva do Alcides, que também foram zeladores do Instituto Cristão de Goiânia. Ela está viva, ela está completando 102 anos esse ano. Que bênção ter esse povo maravilhoso. A primeira igreja de Cristo foi em Vila Nova. Pastor Davi chegou em 48, já foi logo para o Cerrado, no centro-oeste, quer dizer, porque ele queria estar o mais perto possível para a nova capital. Orlando Boy explicou como chegar até Catalão, de Catalão até Goiânia e ao Anápolis, e de Anápolis então foi até Goiânia. Ali eles começaram a pregar o evangelho com um português horrível, mas pregava o evangelho, dava aula de inglês. Rita e Dorvalina, 2 garotas que começaram, eles convidavam outras crianças, e ali começou a primeira igreja de Cristo no bairro de Vila Nova. Um dos primeiros convertidos, Manuel, Norberto e Emídia, tiveram 2 dos seus filhos, Valdori e Adelina, que eu conheci quando conheci aqui no Brasil, e depois ele foi adido do Consulado do Brasil aos Estados Unidos. José e Isaura tiveram filhos, Marques e Maurício, todos 2 são pastores da Igreja de Cristo. O Marques está em Brasília, o Maurício está em Goiânia. Rogério e Nilson são genros, casaram com irmãs do Marques. Então nós temos aqui 3 gerações da Igreja de Cristo. Próximo slide. Joaquim de Nascimento está na Igreja de Cristo da Asa Norte.
foi batizado pelo Geraldo Ronquist, pastor Moisés, um dos primeiros pastores da igreja de Lusiânia. Edson Jacinto foi aluno do Instituto Cristão do Brasil, está em Lusiânia até hoje. Como eu falei, aqui tem um colorido meu. Meu pai chegou no Brasil, estudou em Campinas para aprender a língua portuguesa num seminário da igreja presbiteriana, colocou os filhos no colégio de freira. Ali a gente teve que enfrentar e aprender a língua. Quando chegamos em Goiás, nós tivemos a oportunidade de conhecer Benedito e Arcângela. Eu conheci esse casal já com 80 e tantos anos de idade. Passei uma das maiores vergonhas da minha vida. Nós fomos visitar esse casal numa casa pau a pique, o piso de chão, em São Luís do Norte de Goiás. Entramos na casa, que bênção, tinham toda a alegria de receber a gente. Já foram preparar um chá de erva cidreira, porque meu pai tinha problema de úlcera, não bebia café. Foi preparar o chazinho para ele. Ela pegou uma caixa, encostou assim na parede para sentar. Eu sou meio preguiçoso para sentar, estava muito afastado, não dava para eu encostar. Eu levantei e tentei empurrar. Quem disse que eu dava conta? Aquela caixa estava pesadérrima. E ela disse: meu filho, você quer mais perto? Ela pegou e levantou aquela caixa. Meu Deus do céu, a mulher, quase 90 anos de idade, deu conta de levantar a caixa. E eu, com lá meus 14, 15 anos, eu não dei conta. Mais um casal abençoado. Meu pai ajudou eles a tirar toda a sua documentação, porque eles não tinham documento de nascimento, casamento, de nada. Ajudou a tirar toda a documentação. Mas olha que legado. Benedito e Arcângela criaram seus filhos no Evangelho. O Tiago e a Maria Arcângela, filha de Arcângela, se converteram, eram líderes muito importantes no trabalho no interior de Goiás e hoje o que é Tocantins. E em Nova Glória dirigiram o trabalho, depois foram para Mata Azul, Córrego de Sapato, vários lugares, e ali eu tive a oportunidade de conhecer toda essa família. 2 dos irmãos de Maria Arcângela, José e Antônio, eles estão nessa foto. Aquele lá da direita sou eu. Eles moraram na fazenda do pastor Davi, em Alvorada, Tocantins. Criaram seus filhos ali. Hoje, Joel, filho de Tiago, está em Goiânia, foi consagrado por nós, foi líder de jovens em Séries, foi pastor da igreja de Séries, ajudou como auxiliar em Goiânia. Hoje ele já não está mais no nosso meio. Levi, filho de Antônio, hoje é o pastor da igreja de Alvorada. Próximo slide. Aí está o pastor Levi e a sua esposa Zilda, do lado direito o seu sobrinho Davi, e estão pastoreando esta igreja de Alvorada que foi aberta em 1958. Então, 3 gerações ali da igreja de Cristo. A palavra de Deus diz que o povo se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O ensino, próximo slide, o ensino sempre fez parte do legado da igreja de Cristo. Desde o começo, já começava a ensinar, já começava a preparar para obreiros. Essa foto deve ter sido tirada no final dos anos 60. Ali está Rita, Esté, Araci, Elerci, Herculano, Araci, Maria da Paz, Eurípides, Esté, Aparecida, os 2 rapazes lá atrás, eu não lembro. Você lembra os nomes, Ulisses? Não conheceu, né? A Geracina. Alunos do Instituto nos anos 60, próximo slide. Aqui já nos anos 60, Ulisses está nessa foto. Eu consegui identificar uns 8, mas o pastor Mendes aqui, da direita, o último em pé é o irmão Iraci, falecido agora, esse ano passado. Foi fundamental, companheiro com o pastor Davi, ali no interior de Goiás e Tocantins. O pastor Merlim foi professor no nosso meio.
Um que está com a garota está segurando no braço dele, é o irmão Jezaí. Ele está aqui hoje conosco, vocês vão conhecer. Glória a Deus. Próximo slide. A igreja do plano piloto, o primeiro lá eu não lembrei o nome. Valdir, a esposa do Mendes, também não lembrei o nome. Pastor Mendes, Osório, Valdir Pires, Filemon e o pastor Davi na igreja de Cristo no início dos anos 70. Aqui em Pires do Rio, o Ulisses e o missionário Wade Pope, essa maior igreja de Cristo aqui na nossa região. E aqui um legado muito especial. Arthur Silva foi um dos primeiros pastores da igreja de Cristo. Ele e a esposa Romélia aceitaram um desafio para abrir o trabalho em Silvânia. Silvânia até hoje é uma cidade fortemente católica. E eles contam como foi o sofrimento de abrir aquele trabalho. Essa família se dedicou, deu a sua vida, deu o seu sangue para a igreja de Cristo. Se dedicaram. E nós temos a igreja de Cristo em Silvânia. E de lá também ajudou o trabalho em Lusiana. O irmão Geza, pastor Jezaí, pastora Romilda, os 3 filhos, todos os 3 no Evangelho. O filho de Jezaí, o Demétrios, é pastor. O filho da Romilda também foi consagrado ao pastorado. Está um pouco afastado, mas eu creio no retorno dele. Nós temos aqui 3 gerações. Agora, aqui embaixo. Quem cresceu em Goiânia conheceu a avó Mariquinha. A avó Mariquinha foi uma das primeiras convertidas na cidade de Goiânia. Ela, sozinha, criou os seus filhos, criou no Evangelho, uma mulher dedicada ao Evangelho, uma mulher entregue totalmente ao Senhor. O seu filho Eurípides, seu filho Eudâmedes e o seu filho Gerson. Naquela primeira foto, a sua filha Esther e a sua filha Aparecida. 5 filhos no Evangelho, pastoreando, dando a continuidade no legado. E hoje nós temos no nosso meio Lucas, um dos líderes do UMIC, e a filha Renata, que está continuando os seus estudos, mas sempre foram envolvidos no Evangelho. E aqui uma foto, pastor Geraldo, pastor Gerson, pastor Justino em São Paulo, pastor Osório e o pastor Marques. Glória a Deus. Não só um legado de ensino, mas um legado simples. A simplicidade do Evangelho. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vocês, meus amados, vocês são a raça eleita, vocês são o sacerdócio real, não são os pastores, não são o clero, mas o povo de Deus, o ministério de todos os crentes, o ministério onde todos têm direito de participar, o ministério onde todos têm o privilégio e a oportunidade de compartilhar. Próximo slide. Não havia pretensões de títulos e nem hierarquia. Os nossos missionários vieram, não se preocuparam em ser chamado de título nenhum. Alexander Campbell veio a ser governador de um estado, deputado estadual, viveu uma vida muito intensa na política, foi fundador de 2 seminários, ele criou 2 revistas e um jornal, era um homem ocupadíssimo, e sabe como que ele era chamado? Senhor Campbell. Não se preocupava com o título, era o Senhor Campbell. Liturgia simples, onde todos podem participar, o senso de família espiritual. Nós missionários, filhos de missionários, crescemos chamando todos os outros missionários de tio e tia. Para vocês isso não significa muito, porque no Brasil você já ensina as crianças desde pequenininhos chamar os adultos de tio
e tia. A Igreja de Cristo de Sobradinho mantém uma creche, eu sou chamado de tio pastor. O pessoal escuta, eles escutam todo mundo me chamando de pastor, 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 aí eu sou tio pastor. Mas agora, nesse último ano, eu estou com 2 netas na creche e, obviamente, quando eu chego, vovô, vovô, agora eles estão me chamando de vovô, tio pastor, é uma mistura geral. Nessa foto à esquerda está a família McAfee, família Shield, família Five e família Sanders. Nós vivíamos como uma grande família. A Igreja de Cristo é uma família. Glória a Deus. Próximo slide. Nós temos um legado evangelístico. Ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo slide. Eu quero destacar 2. Pastor Geraldo Holmquist, hoje com 90 anos de idade, recentemente Robert e Aderlane estiveram visitando, postaram uma foto. Foi um missionário que se destacou no nosso meio pelo sua garra evangelística, ajudou a abrir várias igrejas, dedicou a sua vida, entre eles o Ulisses, também pegou esse legado, é o pastor que mais tem se destacado, o ministério crescendo, em número de discípulos, igrejas e tudo. Uma salva de palmas para esses legados. Que legado maravilhoso! Nós temos muito que aprender com esses heróis. Você, juventude, aproveita o tempo, porque o tempo passa rápido. Se agarra a esses homens, se agarra a essas mulheres, dedica a sua vida, fala, eis-me aqui, entrega-se. Porque nós temos um legado evangelístico. Hoje a Igreja de Cristo está em mais de 200 países. E nós não temos essa estrutura denominacional, nós não temos aquele que comanda nacionalmente, aquele que comanda internacionalmente. É o legado simples, o ministério de todos os crentes. Próximo slide, o legado missionário. A igreja sempre se preocupou com as missões. Pastor Geraldo tem se destacado, ele que trouxe à tona o nosso legado missionário. Mas eu quero destacar aqui a Igreja de Cristo Norte de Goiânia, a Igreja da Fama. A igreja que mais tem mandado missionário. Daquela congregação de Goiânia, saiu Robert Fife para Portugal, Eliane para a Colômbia, Kleber e Juracema para Moçambique, estão aqui conosco. A Neuzinha foi para a Índia, Valdeci foi para a Espanha, México e Estados Unidos, e está novamente trabalhando no Brasil com os pioneiros brasileiros, a missão Pioneiros do Brasil, com tradução de línguas. Está abrindo um novo trabalho, estão procurando jovens que querem dedicar a sua vida para a tradução da palavra de Deus. Josimar e Maria Helena estão até hoje trabalhando com os índios Yanomami. Recentemente perderam a sua filha, que também era dedicada a esse ministério. De uma igreja só, Portugal, Colômbia, Moçambique, Índia, Estados Unidos, México, Espanha e os índios Yanomami. Que legado maravilhoso, que legado tremendo, esse legado missionário. Próximo slide. E o Mick. Olha, eu fui no Mick do ano passado. Fui no Mick do ano passado, como o Roberto falou, fomos para Santa Catarina. Eu sou fã da roupa gaúcha, gosto pra caramba. E aí eu falei, eu tenho que comprar um bombacho enquanto eu estou aqui. Nós fomos para uma lojinha lá, e eu comprei meu bombacho, e a mulher me presenteou com essas botas. Oh, coisa maravilhosa. Nós estivemos ali naquela cidadezinha de Rio Ribeiro, e ajudando a igreja ali, e foi uma bênção. E aqui tem algumas fotos.
Se você não participou de uma UMIC, pastores, vocês precisam ir. Todo ano tem 2, 3 viagens, 2, 3 viagens. Vá, mas não vá para querer tomar conta, não. Não vá para querer ser chefão, mandão, não. Vá para participar. É muito bem organizado, muito bem estruturado, como o Comic também é. Eu passei alguns anos não querer vir para o Comic, mas desde que a UMIC assumiu, tem sido um trabalho maravilhoso. Uma salva de palmas para a UMIC. Esses jovens têm se dedicado, têm trabalhado, têm se esmerado. Esse ano vão, pela primeira vez, uma viagem para o exterior. 2 viagens para algum lugar aqui, eu não sei. Mas participe. Participe. É um investimento que vai mudar a sua vida. Deus vai abrir a sua mente, Deus vai transformar o seu coração, porque você vai estar lá. Você vai ajudar a abrir trabalho novo. Você vai levar encorajamento para alguém que está lá no campo, sofrendo, sozinho, desesperado, porque não tem muito contato. Lá no interiorzão, lá em alguns lugares, a igreja de Cristo, nunca ouvi falar desta igreja. Bom, obviamente não leem a Bíblia, né? Porque em Romanos 16, as igrejas de Cristo vos saúdam. A igreja de Cristo não começou só nos Estados Unidos. A igreja de Cristo começou com Cristo, que disse: edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo. E você faz parte desse legado. Você tem uma história muito longa. No Brasil, 70 anos. Estamos comemorando esse ano 70 anos de legado no Brasil. Que coisa fabulosa. Participe de uma viagem UMIC. Temos também, próximo slide, o legado de unidade. Aí você pode falar: não, mas nós não somos muito unidos, não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que nós somos o único grupo religioso, movimento espiritual, que não dividiu por causa da renovação carismática. Tem igreja renovada batista, igreja renovada presbiteriana. Eles se dividiram, começaram toda uma estrutura nova. A igreja de Cristo não se dividiu. Temos um distanciamento, tem um pouquinho das nossas divergências, mas nós somos todos igreja de Cristo. Nós não dividimos por causa dos diversos ministérios. É ministério isso, ministério aquilo, mas nós somos igreja de Cristo. Nós não nos dividimos por causa da visão celular. É G12, é G5, é vida com propósito, é MDA, mas nós somos todos igreja de Cristo. Então há um legado de unidade, e está nas tuas mãos de manter essa unidade, porque vocês são a nova geração. Temos também um legado social evangelístico. A igreja de Cristo sempre preocupou com todos os aspectos do homem. O pastor Robner e a sua esposa estão nesse momento numa viagem que sobe o rio Amazonas e tem aberto mais de 10 congregações, tem deixado em cada congregação líderes formados, preparados para o evangelho, e construiu esse barco. Ele mora em Goiânia, mas passa mais tempo lá em Manaus, nesse trabalho. Em Brasília nós temos o Provida, onde era o antigo acampamento cristão. O Provida atende a mais de 500 crianças, está debaixo da direção do pastor Celemar e a pastora Sandra. E a Igreja de Cristo, nós sempre também preocupamos com as crianças. Nós temos o projeto Talita Cume, e lá atrás eu tenho uma mesa com alguns cofrinhos. Você pode dizer: mas moedinha não rende. Olha, as moedinhas multiplicam. As moedinhas somam. Um cofrinho desse cheio dá mais de R$300. R$300 você compra um bocado de saco de cimento, quase que dá para comprar um milheiro de tijolos. Faz diferença. R$300 quase que sustenta a mensalidade de uma criança nesse projeto.
Então, você que quer participar, lá atrás você vai dar o seu nome, vai levar um cofrinho. Pastores, leva um cofre para a sua igreja. Líder de célula, leva um cofre para a sua célula. Desafio o povo a dar uma oferta especial para esse projeto. Através desse projeto, várias famílias se converteram. Várias famílias estão na igreja hoje por causa desse projeto. Próximo slide. Você faz parte do movimento de restauração. Você faz parte da melhor igreja do mundo. E nós não temos nada a dever, não devemos nada a ninguém. Nós podemos orgulhar de quem nós somos e o que nós temos feito, o que nós nos tornamos. Próximo slide. Hoje eu quero fazer uma coisa especial. Por um lado, eu esqueci que esse é congresso de jovens, né? Mas nós temos aqui vários desses que foram mencionados aqui. E eu quero convidar os que são da Igreja de Cristo. Você que tem mais de 50 anos da Igreja de Cristo, vem aqui na frente. Ulisses, Jezair, José Maria. Glória a Deus. Tem mais alguém? Lá fora, se você está lá assistindo e olha, como nós estamos aqui em Pires do Rio, de repente tem algum membro da igreja que está há 50 anos na Igreja de Cristo. Tem alguém? Temos 3. Eu vou abrir pastor Geraldo está chegando. Pastor Gerson, glória a Deus. Pastor Lima, glória a Deus. Olha, me perdoe se eu não mencionei alguém que você sabe. É como eu falei, eu tô falando de um colorido meu, do que eu conheço. E eu quero ofertar a esses homens um certificado de honra. As igrejas de Cristo, do movimento de restauração, concedem e vai colocar o nome, esse certificado de honra pela sua fidelidade e membresia de 50 anos ou mais no movimento. Eles vão pegar esse certificado depois, porque agora nós vamos ter um momento especial. Você que tem orgulho de ser da Igreja de Cristo, você que quer levar esse legado adiante, fica em pé e vem aqui, que esses homens vão orar por você. Nós temos um legado e esse legado não pode parar. Esse legado tem que continuar. O legado de ensino, o legado missionário, o legado social, o legado de unidade, o legado da pregação da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Se você se orgulha de ser da Igreja de Cristo e você está pegando no bastão esta manhã, vem aqui, aperta, chega. Tem muitos querendo chegar. Chega para frente, empurra as cadeiras se for preciso, porque esses homens vão orar por você agora. 50 anos ou mais na Igreja de Cristo. Uma unção do Senhor sobre a sua vida. Isso é um privilégio, é uma oportunidade. Glória a Deus. Homens de Deus, obrigado. Vamos orar por esse povo. Oh Espírito Santo de Deus.